Boa noite. Eu resolvi fazer, entre aspas, aqui um editorial com o intuito apenas de provocar André. Quando eu falo provocar, eu quero dizer provocar no sentido de fazer com que ele melhore os seus editoriais, com que ele tente fazer os editoriais levando em consideração os outros clubes, não só o clube dele. Porque toda vez que ele vai fazer editorial, quando ele fala do Vasco, é 80% do editorial. E às vezes se deixa levar pela paixão, pelo amor que ele tem ao clube do Vasco. Claro que quando eu falo do Flamengo, eu falo com entusiasmo maior, eu sou flamenguista. Mas eu procuro, por mais que vocês não queiram acreditar, eu acho que eu sou clubista, eu procuro dar mérito quando o mérito existe. E tento não fantasiar as coisas. Como hoje eu acredito que os vascaínos estão fantasiando muito o ramonismo em função da ausência de bons resultados há muitos anos no Campeonato Brasileiro, acho que foi 2012. Eu acredito, não sei, que o Vasco figurou lá, ficou em vice-campeão brasileiro. Mas faz um tempinho, e já são 20 anos sem ganhar o título brasileiro, né? E às vezes um momento de um crescimento, de um aparente crescimento, de bons resultados, traz a euforia, a flor da pele. Eu resolvi falar aqui de alguns clubes, né? Os clubes que eu vou falar aqui é São Paulo, Palmeiras, o Vasco, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Internacional. Eu só vou dar alguns números aqui. Por quê? Rapaz, o líder do Campeonato Brasileiro tu não vai falar? Eu não assisti. Eu assisti meio tempo de Internacional e Atlético Mineiro. Então seria injusto, seria leviano, seria até irresponsável querer atribuir alguma coisa ao Internacional sem eu ter visto. Eu acho que pelo menos com 4 jogos, os 3, 4 jogos, a gente consegue ter alguma coisa. E eu vi, dos clubes que eu vou falar aqui, o Palmeiras eu vejo desde o Campeonato Paulista, vários jogos, porque o André ficava nessa loucura de professor, melhor técnico do Brasil, no mundo não tem igual. Então eu vi. Então eu vou começar a falar aqui do São Paulo. O Fernando Diniz, na minha opinião, é o técnico que mais se aproxima no seu pensamento, na sua maneira de ver o futebol, com o que se joga na Europa. É um técnico que eu torço muito para dar certo no Brasil. Mas ontem até no WhatsApp eu brinquei, para o Fernando Diniz não ter estrela. Porque contra o Fluminense, quantos jogos ano passado no Fluminense, o Fluminense massacrava e não fazia o gol. Ontem contra o São Paulo, quem assistiu o jogo, rapaz, os primeiros tempos, até o São Paulo levar o gol, o São Paulo engoliu o Atlético Mineiro, engoliu, superior em tudo, né? Em tudo. E olha que é um técnico com pompa, é um técnico inclusive que eu gosto muito do trabalho, o Sampaoli, mas ele foi engolido no primeiro tempo pelo São Paulo. Infelizmente o São Paulo foi lá e levou o gol. Eu até brinquei antes de fazer o gol, o São Paulo vai levar um gol. Aconteceu, o futebol ele não perdoa, né? Vamos aos números do São Paulo. São Paulo, até o jogo com o Atlético, surpreendentemente levou só um gol. Aí com os 3 de ontem, 4. Fez 7 gols, 4 vitórias, um empate e 2 derrotas. Ganhou quem? Ele ganhou o Fortaleza, ganhou do Sport, ganhou o Atlético Paranaense, ganhou o Corinthians, empatou com o Bahia e perdeu para o Atlético Mineiro. O que eu penso do São Paulo? Quando o Diniz organizar o sistema defensivo, e aí uma surpresa para mim, quando a gente vê os números friamente, né? Quando a gente pega o número friamente, o São Paulo só levou um gol. Aí dá a impressão que o time está organizado defensivamente. Mas não, sofreu muito atrás. O goleiro defendeu várias bolas. O goleiro do
que é um bom goleiro, me falhou o nome dele agora aqui, fez grandes defesas durante o campeonato. Porque o São Paulo ataca muito, mas desguarnece muito a zaga. Mas eu não vou condenar um técnico brasileiro que ataque. Não vou. Eu acho que tem que conseguir fazer com que o jogador brasileiro entenda as suas funções defensivas. Principalmente os zagueiros, por incrível que pareça. Porque os zagueiros aqui são os jogadores que menos entendem as suas funções defensivas. Aí, Robson, tu é louco. Por que tu diz isso? Como se joga hoje no futebol do mundo? Quando o time está atacando, né, não é só o meio campo e ataca todos, porque a linha sobe, os zagueiros sobem, diminui espaço, o campo diminui, reduz espaço, porque quando perder a bola, o espaço para o jogador que recuperou a bola do time vai ser tão pequeno para ele conseguir fazer uma ligação rápida, que dificilmente vai se tomar uma bola com a defesa alta, porque a marcação já chega abafando. Né? E os zagueiros brasileiros em geral, eles quando perdem a bola já ficam com medo, já voltam logo, aí abre o espaço, né? Cria-se um buraco e oportuniza o ataque. Né? Essa educação dessa linha alta, quando perde a bola, tem que se aprender. É aquela coisa que o Jorge Jesus falava muito de bola fora, bola coberta e bola descoberta, que eu já expliquei outras vezes aqui, não vou entrar no mérito. Mas o Diniz, na minha opinião, falta estrela. Tá faltando assim as jogadas darem certo e terminarem em gol, porque o time cria, o time é bem treinado ofensivamente. Falta um pouco de sorte. Eu realmente eu torço muito pelo Fernando Diniz, que para mim é uma luz no fim do túnel dos técnicos brasileiros. É o único. Ele é o oásis no deserto aqui no Brasil. Nenhum outro sai da mesmice que é. E por falar em mesmice, vamos falar de professor, o Palmeiras. Números do Palmeiras. Vamos lá. Jogou só 6 partidas, que teve uma adiada contra o Vasco. Em 6 partidas fez 7 gols. Olha lá, 6 partidas, 7 gols. Vão anotando esses números aí dos técnicos brasileiros. Gols sofridos, 5. 4 empates. O melhor técnico do Brasil fez 4 empates. Isso na concepção de André, viu? 2 vitórias. Venceu de quem? Venceu do Santos, que foi a primeira vitória em clássico que ele conseguiu no ano, porque foi campeão paulista sem vencer um clássico. E venceu do Atlético Paranaense, fora de casa. O Atlético tá uma mãe, né? Impressionante como o Atlético Paranaense, eu acho que a maior decepção do Campeonato Brasileiro era o Atlético Paranaense junto com o Flamengo nas 2 primeiras rodadas. Só que o Atlético Paranaense continua, né, patinando aí. Aí ele empatou com o poderoso Goiás, empatou na Bacia das Almas com o Internacional, empatou com o Fluminense, que na minha visão dos times carioca hoje é o mais organizado na perspectiva tática, mas depois eu converso sobre isso, e empatou com o Bahia, né? Professor, até hoje ele joga como jogou com o Bragantino. Até hoje ele joga como jogava com o Palmeiras, com o Cruzeiro de Alex. E qual é a forma de o professor jogar? O professor foi a primeira pessoa no futebol brasileiro, não vou dizer a primeira pessoa, mas nos tempos modernos, né? Depois do fracasso da seleção 82, que os técnicos brasileiros começaram a recuar time, né? Ele foi o primeiro a libertar o Brasil dessa situação de volantes burucutu. Ele nunca gostou, e para isso, meus aplausos. Meus aplausos ao professor, que isso aí a gente deve reconhecer o que é bom. E ele, outro mérito que o professor sempre teve, foi de ver a base e enxergar bons valores. E coragem para botar para jogar, que não é todo técnico que faz.
E hoje o Renato Gaúcho é outro que está fazendo muito bem isso. Então, ele puxou o Gabriel Menino e o Patrick de Paula, que esses dois, se não se mascararem, principalmente o Patrick de Paula, se não se mascararem, eles têm potencial para ser seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Quando eu falo Copa do Mundo, não é essa que vai vir chegar, mas a próxima. Se eles conseguirem pegar um treinador com conceitos mais modernos, porque o professor deu tranquilidade para eles trabalharem, deu o pontapé inicial, mas eles precisam de técnico com conceitos mais modernos. E o conceito do professor até hoje é aquele losango do futebol, dele botar dois volantes, um volante que sai jogando, um pelo lado direito, um pelo lado esquerdo e um meia de ligação lá. Que esse meia de ligação hoje no futebol de mundial não existe mais. Não nesse modo que o Vanderlei, o Luxemburgo e o Sérgio Lobo, não existe mais. O jogador que atua no meio de ligação no mundo hoje, que melhor faz isso hoje, se chama Neymar. Só que Neymar não tem a característica dos meios de ligação que Vanderlei gosta, que é o Alex, cabeção, que é o Lucas Lima. Não o Lucas Lima em si, eu digo o estilo de jogo. O Lucas Lima que está lá. Qual é aquele jogador mais cabeceado, aquele jogador que recebe a bola e dá o passe em profundidade. Esse jogador hoje no mundo, ele não joga nessa posição. Ele joga como segundo volante. Entre aspas, segundo volante. Aí tu vai chegar, Thiago Alcântara no Bayern de Munique. É o jogador que joga no estilo que o Vanderlei quer, só que ele joga de trás. Ele enxerga o jogo, ele faz o time jogar de trás, ele não fica lá para receber bolinha de costas, tentar um drible enfiar naquela lentidão. O Neymar joga ali no Paris Saint-Germain hoje, mais pelo meio do campo, com liberdade para ir mais para a esquerda ou para a direita, mas principalmente mais para a esquerda, porque ele tem velocidade, dribles rápido e muita inteligência. O Messi jogou assim na época de Guardiola, mas o Messi nunca foi cadenciado. Quando ele pegava a bola, ele ia partir, mas esse jogador estilo Alex não tem mais espaço no futebol mundial. Vocês acham que James Rodrigues, que está no Real Madrid, que tinha esse estilo de jogo, não joga na Europa por quê? É birrinha do Real Madrid? Não é, gente. Não é. O futebol hoje é mais dinâmico, é mais veloz, é mais rápido. Então o jogador hoje que joga cadenciado tem que ser um extraterrestre para jogar hoje. Ou ele recua e joga mais atrás para ver o jogo de frente e distribuir o jogo, ou não joga nessa posição que o professor quer jogar. E é o mesmo de sempre. Sem a bola, vai para o 4-5-1. Né? Com a bola, tenta sair jogando naquele jogo cadenciado, aquele jogo lento. Por isso que o Palmeiras não consegue resultado. De times com elencos muito piores. Tu pega o elenco do Vasco, é muito pior do que o elenco do Palmeiras. Olha só o resultado do Vasco com o Palmeiras quando a gente se compara. Tu pega o elenco do líder do Campeonato Brasileiro, eu acho que ainda é pior do que o Palmeiras. Talvez não os 11 titulares, mas o conjunto da obra é pior. Olha a diferença de pontos. O São Paulo, o elenco do São Paulo é pior do que o Palmeiras. Então o trabalho do professor é fraco. É fraco, gente. Não é questão de depreciar técnico brasileiro, não é fraco. Né? Tu pega o Palmeiras, as linhas dos Palmeiras são todo o tempo espaçadas. É um ataque sem criatividade ofensiva, faz poucos gols. É distante, o ataque é distante do meio campo. Né? Complicado. Tem uma defesa boa, o Palmeiras tem uma defesa boa, tanto é que sofreu, deixa eu ver aqui, 5 gols só. É uma defesa boa, zagueiros bons, 2 laterais muito bons, o Vinha e o Rocha, né, que era do Atlético Mineiro, muito bom lateral, mas não produz. Para mim o Vanderlei Luxemburgo é aquele ex-técnico em atividade. Vamos falar agora do assunto mais polêmico. Vasco da Gama e seu ramonismo.
vamos ver os números do Vasco da Gama, que são surpreendentes. São surpreendentes. O Vasco da Gama fez 10 gols. Olha, o Vasco fez mais gol do que o São Paulo, fez mais gol do que o Palmeiras. O Vasco é um dos ataques mais produtivos do Brasil. Assim, quando a gente olha os números a seco, o ataque do Vasco é um dos ataques mais positivos do Brasil. O Vasco tem 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vasco venceu o Sport, venceu o São Paulo, venceu o Ceará, perdeu o Fluminense e empatou com o Santos. Quando a gente pensa no elenco que o Vasco tem, ganhar do Sport Ceará tem que ganhar. Não porque o elenco do Vasco é muito melhor do que o Sport, muito melhor do que o Ceará, porque a camisa do Vasco, a história do Vasco, tem que ganhar. São adversários que o Vasco tem que ganhar para criar uma zona de conforto. Ganhar do São Paulo e assistir esse jogo. Foi um jogo que o Vasco ficou na defesa, esperando todo o tempo uma bola, E ganhou, e assim, e aqui não é demérito. Gente, existem duas situações. O técnico, ele tem que saber a limitação do seu time e jogar de acordo com essa limitação do seu time e produzir resultado. Ok. Agora, porque ele faz isso, dizer que ele criou um novo conceito no futebol, o ramonismo, é brincadeira. Aí é brincadeira. É me chamar de nega, que nem eu brinco lá no serviço, quando o cara chega e inventa uma história, eu chego, me chama logo de nega, porque eu só posso ser tua nega pra te querer me enganar. O Vasco joga aos moldes que jogava o Corinthians quando foi campeão brasileiro, só que o Corinthians era muito mais efetivo no ataque, era muito mais letal no ataque. O que o Vasco tem de mérito, vou dizer os méritos aqui do Vasco na minha opinião. Teve peraí, eu estou aqui lendo aqui coisa errada, desculpe. O Vasco tem 2 méritos. Um mérito que deve dar Ramon, aqui eu encontrei, eu estava lendo aqui a relação do Palmeiras. O mérito que dá Ramon, a defesa. O Ramon ajeitou a defesa do Vasco. Tanto é que o Vasco só sofreu 5 gols. O Ramon ajeitou a defesa do Vasco. E ajeitou, como o André já falou aqui, no 4-5-1. Ele primeiro protege o sistema defensivo. O Vasco não propõe jogo quase nunca. Tu pode pegar os VTs do Vasco, assistir, o Vasco não propõe jogo quase nunca. Ele não tem a bola quase nunca. Quase nunca o Vasco tem a bola. Foi assim com o Fluminense, foi assim com o São Paulo. Deixa eu ver outro jogo que eu assisti. Foi assim com o Grêmio. O Vasco não propõe a bola, não tem a bola. Ele tá lá articulado na defesa, tentando uma joga. Aí fica lá o Andrei, fica lá o Felipe Bastos, fica lá o Benítez, que é um bom jogador. Eu acho que ali ele é a alma do Vasco da Gama, se chama Benítez, é muito voluntarioso. Não é um craque, nada disso, mas ele não se esconde de jogo, é todo tempo pedindo bola. Ele é que é o elo de ligação ali que tenta entrar em contato com o Cano. Foi uma boa contratação do Vasco, o Benítez, gostei muito. E o Cano? O Cano é um jogador magnífico. O Cano, assim eu vou fazer uma comparação esdrúxula. O Cano é um Romário no sentido de um posicionamento. O cara não cheira a gol, ele fede a gol. Né? Ele sabe onde ficar. Ele sabe onde a bola vai vir. Se o cara vai cruzar de um lado, ele sabe aonde esperar. Tu pode ver que, além dos gols que ele fez, ele teve várias chances. Se o zagueiro falasse, ele fazia de novo. É um chute seco, uma finalização forte. Isso é que faz o Vasco ter 10 gols no campeonato e ter essa pontuação. Se tu tira o Cano do Vasco, o Vasco hoje estava brigando para não cair. Vai parecer exagero que eu estou falando.
de tão bom que é ele como atacante. Mas é como te digo, ele é aquele de última bola, de finalização, não é aquele jogador que vai pegar uma bola no meio campo, vai chamar para ele e vai resolver. Ele precisa que o time ajude ele. E o time tem ajudado muito pouco o Cano. Ele é que está com um aproveitamento absurdo. Aproveitamento absurdo. E eu dou a minha mão à palmatória. O cara é bom. Mas dificilmente vai continuar com essa média de gol da forma que o Vasco joga. Então, na minha visão, o Ramonismo só ajeitou a defesa do Vasco. Mais nada. Ele acabou, inclusive, com o seu Thales Magno. O Ramonismo acabou com o Thales Magno. O Thales Magno passa o jogo todo tendo que voltar para marcar, e quando ele tem que fazer alguma coisa no ataque, está cansado. Aí fica se prevalecendo dessas 5 substituições. Aí André, não, o Vasco faz 5 substituições, como se outro técnico não fizesse também 5 substituições. É só o Ramonismo que acerta. Pelo amor de Deus, gente. Vamos com calma. Vamos com calma. O momento do Vasco é excelente, mas quando ele pegou os adversários mais fortes, excetuando o São Paulo, ele fraquejou. Ele fraquejou contra o Fluminense, empatou com o Grêmio em casa, e com o Santos ele conseguiu aquele empate lá com o VAR. E eu achei muito bom ter acontecido aqueles 2 lances do VAR no Vasco, que é para depois os vascaínos dizer que só o Flamengo que ajudar, porque foram lances, né, dificílimos para a arbitragem. Eu não contesto o VAR, não contesto, eu não vou contestar, eu vou acreditar na tecnologia, eu vou acreditar, porque uma hora ela vai ser a meu favor e a outra ela vai ser contra. Não contesto o VAR. No lance do pênalti lá, eu até brinquei lá no grupo, se fosse a favor do meu time era pênalti, se fosse contra dizer que não era. Mas vai condenar o árbitro? Não, porque é um lance dificílimo. O cara do Santos que errou a cabeçada e bateu na mão dele. Eu não vou discutir isso aí, porque é um lance de interpretativo de altíssima dificuldade. Então não dá para julgar juiz. Então eu acho que o Vasco precisa melhorar muito a sua capacidade de ter a bola no pé, de trabalhar a jogada ofensivamente. Senão vai viver no erro do adversário. Quando o adversário não errar, o Vasco não vai fazer gol. Muitos gols do Vasco foi criado de bola parada. Muitos gols do Vasco foi criado de bola parada. E isso aí, mas gol para vale. Não, eu só estou mostrando o cenário. Porque eu acredito no futebol do time que cria e faz o gol. Não do time que espera o erro do adversário. Mas até agora está dando certo. Na minha opinião, o Vasco não se sustenta. Jogando o que está jogando hoje, o Vasco não se sustenta no G4. Deixa o futuro. Então nós já falamos aqui de São Paulo, Palmeiras e Vasco. Já está com 23 minutos, vai desculpando aqui, mas é porque a gente está falando, tentando equilibrar a tabela de todo mundo aqui. Peguei o caderninho aqui que eu tenho os dados do Fluminense. O Fluminense fez 7 jogos. Prestem atenção nos números do Fluminense que vocês vão se surpreender. 8 gols feitos e 7 sofridos. Isso até eu achei até a quantidade de gols sofridos me surpreendeu. Como o Vasco fez 10 gols, o Fluminense me surpreendeu levar 7. Eu achei muito. Mas vejam só os adversários que o Fluminense jogou. Ele venceu o Grêmio, venceu o Vasco, venceu o Internacional de Porto Alegre e venceu o Atlético Paranaense. Empatou com o Palmeiras e perdeu para o Red Bull. Olha só, já enfrentou Grenal, já enfrentou Palmeiras, já enfrentou o Vasco, além do Atlético Paranaense e Red Bull. Os adversários do Fluminense, eu acredito, de todos os times do Brasil, foram que pegou a tabela mais difícil e fez bons pontos. 3 vitórias, dá 9, acho que tem 11 pontos, né? Excelente campanha do Fluminense, excepcional campanha do Fluminense. E na minha visão, no modelo operandes do Brasil, que é defende e quando dá, ataca,
é o time mais bem armado dos técnicos brasileiros. Porque é um time altamente organizado defensivamente. Altamente organizado defensivamente. Sabe o que quer quando sai com a bola. O seu Nenê é um jogador formidável, apesar da idade, formidável. Eu acho que, inclusive, eu já falei isso com os amigos meus até me criticaram. Eu acho que o Nenê foi um dos caras mais injustiçados do futebol brasileiro. Ele era para ter jogado uma Copa do Mundo, talvez a de 2006. O Nenê é um jogador, desde quando ele foi pro Vasco, eu me impressionei com ele. Eu acho ele de uma inteligência, bate bem no gol, bate bem falta, sabe prender uma bola, sabe fazer um lançamento. E botou os garotos para correr, rapaz. O Evanilson, o Marcos Paulo, aí tem o Wellington quando entra no segundo tempo, tem a correria. Então ele tem um time com a cadência do Nenê e a velocidade dos garotos. O que pode estragar o Fluminense é Fred e companhia. Botar a velharia lá. Mas eu acho que hoje no Rio de Janeiro, em termos de organização tática, de um time que está espelhado ao seu técnico, que faz todos os trabalhos em campo, de acordo com o que treina hoje, esse chama Fluminense. Fluminense, eu não tenho dúvidas. Tanto é que já contra o Flamengo, na época de Jesus, o Flamengo teve foram dificuldades demais. É aquele futebolzinho feio, né? Foi inclusive contra o Flamengo e Grêmio, que o Grêmio fez 1-0 no primeiro tempo, e seu Renato Gaúcho copiou o Fluminense, ficou lá atrás segurando o jogo, por isso não ganhou. Porque aquele jogo, o Flamengo no segundo tempo jogou muito mal. O Grêmio podia ter matado o jogo, mas preferiu segurar 1-0. É o padrão do técnico brasileiro. É isso que acontece aqui no Brasil, infelizmente. É por isso que eu sou radicalmente contra os técnicos que ficam segurando o resultado. E o Brasil só tem isso. O Ramonismo é um caso desse. De segurar resultado. De entrar primeiro para não perder. Aí vamos falar agora do seu Atlético Mineiro. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. Aí começa a inflamar os números aqui, ó. 10 gols marcados, empatou lá com o Vasco. 10, é o mesmo número do Vasco, 10 e 5, 10 gols marcados. Mas é um time que fez 10 gols, mas tentou fazer 20. Tentou fazer 30. Não é que nem o Vasco. Essa é a diferença, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui não é uma crítica né, bajular técnico estrangeiro e depreciar técnico brasileiro. A gente não pode aceitar mais esse futebolzinho pobre que é jogado no Brasil, para trás. Futebolzinho de resultado. Por isso que Jesus teve tanto sucesso aqui, rapaz. Porque se ele pudesse meter 20, ele ia meter 20. Mas isso de maneira organizada, né? Sair para o ataque é organizado. É de maneira organizada, trabalhada. O time do São Paulo, ele parece muito com o Diniz. O André fez esse comparativo, ele fez esse comparativo com o Domenech, mas eu acho parecido muito com o Diniz. Eu não sei se é por causa dos jogadores brasileiros, porque todo mundo diz, todo mundo fala que quando o jogador brasileiro sai do Brasil e vai para a Europa, ele reaprende a jogar bola no sentido de tática, né? No sentido de tática, porque é outro conceito, outro modelo, tem muito mais funções defensivas do que esse do futebol praticado aqui. E eu acho que às vezes os jogadores brasileiros demoram muito a se adaptar ao estilo do São Paulo, talvez, eu não sei. Mas o importante é lá, tu pega o Atlético Mineiro, ele tá marcando lá, não tá saindo, tá lá 5, 6 jogadores lá. O lateral pega a bola, tem 4, 5 dentro da área. Né? Ele perde a bola, já tá 2 em cima do cara com a bola, outros 2 dos lados, os caras estão recebendo, sufocando. É isso que é o futebol moderno. É isso que o professor não faz. O professor faz isso por 5 minutos, aí depois para, volta todo mundo para dar atrás da linha do campo, que nem o Ramon faz. Todo mundo, o cara vai lá na frente, dá uma secada lá,
Aí o cara consegue sair, aí volta todo mundo para detrás da linha do campo, né? Aí fica lá todo mundo apertado lá, em 40 metros de campo, todo mundo na defesa. Quando a ideia de um jogo que não tem espaço, é difícil fazer gol, porque o preparo físico é maior, é roubar perto do gol e fazer o gol. É o que o Bayern de Munique faz hoje, mestre. É o que o Bayern faz. É isso que a gente tem que querer dos nossos técnicos. O que o Bayern faz, taticamente, qualquer time no mundo pode fazer. Aqui não se faz. Aqui é todo mundo atrás do meio campo. Atrás da linha da bola. É o que mais o técnico brasileiro fala. Tem que ficar atrás da linha da bola. E atrás da linha da bola, rapaz. Bota dois em cima da bola e dois para o cara não dar para trás, ainda dar para o lado e cerca todo mundo e tenta fazer o gol. É o que o time do São Paulo faz. É isso que eu digo. A gente pode fazer isso, rapaz. Isso é só conceito. Isso não precisa ter Messi, Cristiano Ronaldo. Não precisa disso não. É conceito de futebol. É diferente, por isso que tem 10 gols o Atlético Mineiro. E podia ter 20. Porque cria muita chance. Estamos finalizando, já está com 31 minutos. Eu peço desculpa pelo tempo aí, que ficou muito grande realmente. Tentando falar de todo mundo um pouquinho. Acho que eu botei muito time, da próxima vez eu boto menos. O Flamengo. O Flamengo foi a grande decepção das três primeiras rodadas aqui. Né? Foi uma decepção. Se tu pegar o jogo com o Atlético Mineiro, o Flamengo jogou o primeiro tempo supremo. Parecia o Flamengo 2019, depois acabou. O problema do Flamengo era físico. Visivelmente Gabriel acima do peso. Bruno Henrique está ainda perdido fisicamente, de cabeça, de cachaça, não sei o que. Não está jogando nada. No terceiro jogo do Flamengo, foi uma vitória com o Curitiba, houve uma pequena melhora, mas ainda Gabriel perdendo muitos gols, né? Quanto o Grêmio, o Renato deixou de ganhar o jogo, porque ficou com medo de ganhar, ficou segurando o resultado. E quanto o Botafogo, o Flamengo, eu acho que foi junto com o Atlético Goianiense, não foi a pior partida do Flamengo, não. Eu acho que foi uma das piores partidas da história do Flamengo. E quanto o Botafogo, o Flamengo teve, acho, no começo do jogo, umas 2 chances, uma cabeçada de Bruno Henrique, que ele perdeu sozinho, e foi só. É outro time organizado. Por isso que eu digo pro Vasco, o Vasco tem melhores jogadores que o Botafogo, mas não vá pensando que vai passar do Botafogo como o Brasil. Eu só estou dando um alerta para vocês, aqui não é clubismo, só estou dando um alerta. O time do Botafogo é um time organizado. Só vou dizer isso para vocês. E o Botafogo não vai propor jogo, vai esperar vocês proporem jogo. E vocês não estão propondo jogo. E o Flamengo? O Flamengo começou a aparecer contra o Santos. Que a gente começou a ver tramas do ataque. Ainda tímido, o Santos foi melhor na partida, mas a gente começou a ver trama no ataque. E contra o Bahia, independente da fragilidade, da suposta fragilidade do Bahia, porque o Bahia empatou com o Palmeiras, o Bahia tirou ponto do... Deixa eu ver aqui, que foi outro ponto aqui, que vai ver aqui. Empatou com o Palmeiras, deixa eu ver aqui, deixa eu ter aqui meus alfarrápios aqui, que nem diz o professor meu. Bahia tirou ponto do São Paulo, tirou ponto do Palmeiras. Então, aí quando ele tira ponto do São Paulo, do Palmeiras, o Bahia é bom. Quando pega o goleado do Flamengo, é o Bahia que é ruim. O Flamengo melhorou muito ofensivamente, muito. Ainda falta trabalhar defensivamente essas linhas espaçadas aí que eu falo, que tem que subir junto e descer junto. Mas tu já vê o conceito. O Flamengo foi tentando fazer mais gols. O Flamengo fez 5, podia ter feito 7, 8. Teve 2 bolas na linha salva. Uma de Pedro, outra de Everton Ribeiro. Antes do primeiro gol, o Everton Ribeiro perdeu um gol sozinho. Essa é a diferença do técnico europeu. Ele não quer parar de fazer gol, Europeu não, técnico estrangeiro, não precisa ser europeu não, porque o São Paulo não é estrangeiro. O cara do Independente do Vale, que é muito bom, não é europeu. O mundo todo está seguindo a tendência do futebol, só não os técnicos brasileiros que se acham autossuficientes. Esse é o problema, se acham autossuficientes. Eu sou pentacampeão do mundo, mas não faz nada de novo. Nada de novo. É o mesmo futebol jogado em 90, é o mesmo futebol que joga no Brasil até hoje. Por fim, eu vou falar do Inter. O Inter
tem 11 gols e só sofreu 3, né? Aí tu percebe, olha os técnicos estrangeiros, tirando o Vasco, que tem 10 gols, méritos pro Vasco, foi surpresa para mim ver isso, mas eu realmente não vejo o Vasco mantendo esse número por conta de não propor o jogo. Aí tu vê o Flamengo, só tem 7 gols. Mas sem porque eu juro pra vocês, não foi o Flamengo, mas o Flamengo deu 7 gols, mas podia ter tido 11, 12, porque perdeu muito gol. Contra o Atlético Mineiro perdemos 2, contra o Bahia perdemos 3, contra o Botafogo teve aquela cabeçada na cara. Podia ter perdido o jogo também, gente. Não estou dizendo que tem que ganhar, mas eu estou dizendo que podia fazer muito mais gols. E a tendência é que o Flamengo e o Internacional sejam os ataques mais positivos desse campeonato. Isso aí eu não tenho dúvida. Aqui não estou falando de título, estou falando de ataque positivo. Vai ser. Porque o elenco do Flamengo é montado para jogar para frente. O que eu quero falar, os times que estão com técnico estrangeiro, eles estão com tendência de fazer gol, de vencer os jogos, de propor os jogos, de tentar vencer os jogos, não de especular resultado como são os técnicos brasileiros. Gente, eu espero que eu tenha me feito entender e peço desculpa se alguém discordar. Eu acho que discordar é salutar, discordar é saudável, mas eu não falo isso com nenhum clubismo. Quando eu falei aqui mal do Vasco, aliás, eu nem falei só mal, falei coisas positivas, como a defesa e tudo. É a questão de propor o jogo, é a questão de conduzir o jogo como o dono do espetáculo. E isso o Ramonismo não faz, ele não é o dono do espetáculo. Ele acha a bola para ganhar. Enquanto o Cano estiver acertando, tudo bem. Enquanto a bola estiver sobrando para ele, tudo bem. Mas vai ter uma hora que vai parar. Aí depois vocês não vão dizer que eu não achei. E André, isso é um editorial, André. Não é um monólogo do Vasco, não.